Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Clarice Abreu, cirurgiã plástica crânio-maxilofacial, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre mentoplastia. Você sabe o que é mentoplastia? Mentoplastia é a cirurgia plástica do mento. Mento é essa região que a gente costuma chamar de queixo. Eu recebo muitos pacientes com queixas a respeito do mento, de ser muito pequenininho ou muito grande, muito projetado. O mais frequente que a gente recebe é dele ser muito pequenininho. E aí a dúvida que a gente recebe é assim: como é que eu posso melhorar o meu queixinho pequenininho, o meu mento pequenininho? A mentoplastia, ela pode ser feita de diversas formas, Existem 3 formas principais que a gente pode fazer uma mentoplastia. A gente pode colocar uma prótese de silicone feita especificamente para essa região do mento. A gente tem, por exemplo, uns moldes. Isso aqui não é a prótese, isso aqui é apenas um molde que a gente pode fazer um teste do tamanho ideal que o paciente vai precisar. E aí a gente faz nessa cirurgia, então, a colocação dessa prótese para fazer o aumento do mento. A gente pode usar também um outro tipo de prótese de polietileno poroso, que a gente costuma chamar de Porex, que é uma prótese diferente, maior, E nessa prótese a gente precisa fixar ela ao osso com um parafuso especial, Então a gente precisa furar o osso e botar um parafuso para fazer a colocação desse Porex. E a outra forma que a gente tem é cortando o osso, Literalmente a gente faz uma osteotomia, um corte no osso da região daqui do queixo e joga esse osso para frente e faz a fixação com uma placa especial própria para esse tipo de cirurgia e parafusos. Qual é o problema, vantagem e desvantagem de cada uma dessas cirurgias? O que é melhor? Depende. A prótese de silicone é o procedimento mais simples, mais rápido e com menor custo, porque a prótese tem um custo menor em relação às placas e os parafusos. Qual é o problema da prótese de silicone? Ela pode se deslocar com o tempo, não dá o melhor resultado em termos de avanço. A gente tem uma limitação pelo tamanho dessa prótese. Então, assim, essas são algumas das desvantagens de se usar a prótese de silicone. Em relação ao Porex, prótese de polietileno poroso, ela tem um resultado mais estável, dificilmente ela desloca porque a gente faz essa fixação com parafusos, mas ela tem um custo mais alto. Ela também pode ter problemas porque é um corpo estranho que a gente está utilizando, Então ali pode dar uma infecção a longo prazo, pode ter um problema de extrusão ou de exposição dessa prótese a longo prazo e ela precisar ser trocada, ser removida. As principais desvantagens do Porex é relacionada ao custo, e as possibilidades de problema que a gente tem com o corpo estranho. Em relação à cirurgia de osteotomia, em termos técnicos, pensando em cirurgia crânio-maxilofacial, a cirurgia com a osteotomia, o corte do osso, seria a cirurgia ideal. Por quê? Porque ela não utiliza esses materiais, aloplásticos, esses materiais, estranhos ao nosso corpo, e ela daria um resultado com maior possibilidade de avanço e o melhor resultado estético, no sentido desse ganho maior de avanço. Qual é o problema dessa cirurgia? É uma cirurgia mais agressiva, porque a gente está cortando o osso, o pós-operatório, um pós-operatório um pouquinho mais chato em termos de edema, de inchaço, de dor, de recuperação, E também em relação a custo, porque a gente precisa de uma serra para poder fazer esse corte do osso, a gente precisa dessa placa especial, que a gente chama de placa de Paulus, e de mais parafusos para poder fixar e estabilizar esse osso. As desvantagens são justamente essas, O custo, a recuperação, o porte da cirurgia, que é um porte maior. A prótese silicone fica do outro lado, com uma cirurgia mais simples, mais rápida, com menor custo. Caiu o celular. A cirurgia de osteotomia, ela é uma cirurgia maior, com um custo maior, uma recuperação mais lenta e um porte cirúrgico maior. No outro oposto, do outro lado, então temos a prótese silicone, que é uma cirurgia mais simples, mais rápida, com custo menor. Tem essa questão do resultado ter um pouco menos de avanço, de ganho de projeção do mento,
mas é uma coisa mais rápida a se fazer. Então isso é uma decisão muito pessoal do paciente sobre o que ele quer fazer. É óbvio que isso a gente está falando exclusivamente de mento, da parte do queixo. Eu não estou falando dos pacientes que têm outras alterações dentofaciais, outras alterações de maxila e mandíbula, que aí vão necessitar de outro tipo de cirurgia, que seria uma cirurgia ortognática. Embora muitas vezes o paciente precise de uma cirurgia ortognática, mas ele não quer fazer essa cirurgia, que é justamente uma cirurgia que corta maxila e mandíbula para fazer o alinhamento entre os dois segmentos, porque é uma cirurgia grande, que vai precisar botar aparelho, vai ficar algum tempo com esse aparelho antes, vai ficar algum tempo com esse aparelho depois. Então é um planejamento cirúrgico maior. Muitas vezes o paciente tem uma alteração dentofacial, né, esse descompasso entre maxila e mandíbula, mas ele quer uma coisa menor, porque o que incomoda mais ele é justamente o mento, e ele quer mexer só no mento. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Não é o ideal, se você for pensar tecnicamente, em termos de esqueleto facial, mas muitas vezes a pessoa não quer mexer na maxila e na mandíbula, e isso é totalmente aceitável. Isso é uma decisão pessoal do paciente. A gente informa sempre o que é o ideal, qual é o tratamento ideal, mas o paciente decide se ele quer mexer em tudo ou se ele quer mexer só no segmento, tá? Outra dúvida muito frequente do paciente que quer fazer a mentoplastia é em relação ao pescoço. Quando a pessoa tem o queixo muito para trás, muito pequenininho, ela normalmente tem um apagamento do ângulo cérvico-facial, né? Então esse ângulo do pescoço, ele fica apagado, ele fica quase como se fosse aquele pescoço reto, né? Isso é muito frequente. E a gente acaba também, no mesmo momento em que a gente está mexendo na questão do mento, a gente mexe também um pouquinho na região do pescoço para melhorar essa definição do ângulo do pescoço e dar um contorno, né, um perfil, né, um pouco mais bonito. Isso também é uma coisa que a gente pode fazer nessa mesma cirurgia, aproveitando que a gente já vai estar ali naquela região. Se você quiser saber mais informações sobre mentoplastia, eu tenho um texto completo sobre isso no meu site. Dá um pulinho lá e lê tudo com muita calma para você poder tirar todas as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aqui, compartilha com quem você quiser e se inscreve no nosso canal para você receber as notificações, aperta ali no sininho e também para você saber quando vai ter um novo vídeo no canal. Até a próxima!